Você se lembra que antigamente os animes eram levemente diferentes do mangá? E não, eu não tô falando de filler ou de finais diferentes. Eu tô falando que os personagens, você conseguia sentir que eles tinham suas diferenças de uma obra para outra. Geralmente, no mangá, havia um desenvolvimento de personagem maior e mais rápido. Já no anime, era comum que uma característica que o personagem tinha apresentado apenas em 1 ou 2 capítulos do mangá fosse muito mais aproveitada, fosse expandida. E essa expansão dessa característica muitas vezes se tornava parte integral da personalidade daquele personagem. Muitas vezes até a característica mais lembrada do personagem em questão. Um exemplo mais óbvio é o Shun e o pedido de ajuda ao seu irmão mais velho, Ikki! Situação essa amplamente explorada no anime da Toei, mas que mal aconteceu no mangá. Mas não vai ser hoje que eu vou comentar as diferenças de anime e mangá dos Cavaleiros do Zodíaco, e sim de Ranma Meio, uma das minhas obras favoritas da vida, cujo mangá original saiu em 1987, o anime clássico em 1989 e ganhou um remake recentemente em 2024, ganhando uma segunda temporada agora em 2025. Mas eu não vou comentar aqui detalhes bobos, como o fato do Ranma usar 3 roupas diferentes nas 3 versões da história. Isso são apenas detalhes cosméticos e nada mudam na percepção da história. O que eu vou comentar aqui é algo muito mais profundo. É como a diferença das 3 versões impactam a nossa percepção da personalidade dos personagens e da narrativa. E acredite, tem bastante diferença, tá? Isso é algo que apenas os animes antigos conseguiam fazer. E se você quer saber mais, acompanhe a gente logo após a vinheta. Para começar, eu preciso jogar uma informação aqui no ar, porque ela vai ser mais importante lá para frente. A primeira exibição de Ranma Meio, na verdade, não teve sucesso. Teve baixíssima audiência, então aconteceu uma reexibição do anime com os episódios trocados de ordem. A principal mudança foi o aparecimento mais cedo da personagem da Shampoo, porque na época ela era a personagem mais popular do mangá, então quanto mais cedo ela aparecesse no anime, melhor seria a audiência, porque todo mundo iria querer ver como ela estava no anime, ou então seria apresentada a personagem, e assim a audiência do anime acabou sendo elevada. Essa reexibição do anime, a segunda temporada até a 7ª, é popularmente conhecida no Japão como Ranma Meio Netoren. E por conta dessa reexibição e dessa primeira exibição, existe uma grande confusão sobre a ordem dos episódios, a numeração de algum deles, e acredite, isso vai ser importante em algum momento aqui da nossa conversa. O anime antigo, apesar de bastante longo, ele cobriu pouco mais da metade do mangá, tendo temporadas praticamente inteiras apenas de filler. O que pra mim e pra todo mundo que assistia na época nunca foi um problema. Afinal, eram histórias inéditas e mais tempo de tela para vários personagens que a gente gostava e que mal aparecia no mangá. Então era algo realmente compensador ver o anime e ler o mangá ao mesmo tempo. Ou pelo menos ler o mangá e também ver o anime, afinal você tinha histórias novas em ambos os lados. O que não irá acontecer no remake. Afinal, a ideia desse remake
é fazer uma espécie de speedrun de adaptação do mangá, adaptando apenas as histórias mais marcantes e excluindo as mais esquecidas ou menos interessantes. Daqui pra frente, toda vez que eu falar de anime, eu estarei falando do anime clássico. E quando eu falar de remake, eu estarei me referindo à animação mais recente. Como o anime antigo acabou antes do mangá, obviamente alguns personagens nunca foram adaptados, como a Konatsu, a ninja trans, ou a Kari Unryu, que é uma menina que é apaixonada pelo Ryoga e gosta até mesmo da sua forma porquinho. Os fãs mais hardcore do mangá têm como ela a personagem que mais gostariam de ver em uma adaptação animada, pois ela é uma personagem que demarca bem o começo do fim do mangá, pois ela é uma das poucas personagens introduzidas e que de fato dá um final um pouco mais feliz para um dos personagens. E quando ela for adaptada no anime, vocês podem ter certeza que eu vou correr para comprar um acrílico dela, porque é uma personagem realmente marcante que aparece muito pouco. Mas vale lembrar que no anime já existia a Ana, uma personagem original que tem uma relação um pouco similar com o Ryoga. Talvez essa personagem original do anime tenha inspirado a Rumiko Takahashi para a criação da Akari. Falando em personagens originais, obviamente o anime tem diversos deles. Porém, o mais marcante de todos é, sem a menor dúvida, o Sasuke, um ninja servo da família Tatewaki. Ele é muito presente mesmo no anime antigo. Ele é tão presente que é até estranho quando você pega para ler um mangá e não encontra ele por lá. Ele aparece muitas e muitas vezes. Mas não estranhe nem vá xingar no Twitter por conta disso. Na época, essa era uma prática bem comum. Existem diversos personagens originais dos animes, do qual quando a gente pega um mangá para ler, a gente estranha deles não estarem lá. E por a gente muitas vezes ter o primeiro contato no anime, a gente acabava amando demais aqueles personagens. Se você não acredita em mim, tem um exemplo bem marcante aqui no Brasil, que é o George, lá do Yu Yu Hakusho, aquele ogro azul que é a dupla cômica perfeita com o Koema. Ele não tá no mangá, ele não foi criado pelo Togashi, ele é um personagem totalmente original da produção do anime e que todo mundo gostava e que todo mundo dava risada e que elevou muito mais o carisma do Koema no anime. Um personagem bem menos importante, bem menos lembrado, mas que vale a pena comentar aqui, é Ken, o Imitador. Um cara que apareceu apenas em 1 ou 2 episódios, mas que ele conseguiu a proeza de irritar Rama, Ryoga, Kuno e Mouse. Irritou eles ao ponto dos 4 se unirem para tentar acabar com o cara, o único personagem que conseguiu fazer isso nas 3 versões da história. Como o anime original precisava esticar o seu tempo e colocar diversos enxertos nos acontecimentos do mangá, eles precisavam expandir a personalidade dos personagens da obra. E como muitos personagens tinham aparecido apenas 1 ou 2 vezes no mangá, era muito difícil de fazer isso. E muitas vezes esses mesmos personagens levavam meses ou anos para aparecer de novo na obra original. Então, qual era a solução? Pegar uma característica do personagem e expandi-la ao máximo, o que hoje muitas pessoas chamam de flanderização. Para mim, o que ficou mais nítido foi com a personagem Shampoo. Como ela era a personagem mais popular do mangá,
ela precisava aparecer mais vezes no anime para expandir a audiência e também melhorar a venda de produtos da série. Só que no mangá ela tinha aparecido muito pouco, e a produção do anime não sabia muito como trabalhar com a personagem. Então eles se voltaram para a primeira aparição dela e foram procurar características que podiam aproveitar melhor a personagem. E um dos planos iniciais da Shampoo foi usar um item mágico, um item meio místico que fazia o Rama se apaixonar por ela, ou que atrapalharia o Rama e ele só teria o antídoto se casasse com a Shampoo. Então, o que os produtores do anime pensaram? Toda vez que ela aparecer, ela vai trabalhar com essa gag. Mas isso quase não aconteceu no mangá. Aconteceu 1 ou 2 vezes. Já no anime acontecia toda hora. Todo episódio filler focado nela, ela usava uma bugiganga nova para tentar atrapalhar o Rama. O que eu confesso é realmente uma boa gag, e é uma gag consagrada pelo público japonês por conta de outras obras, como Doraemon, que toda semana tem uma bugiganga nova para a criançada se divertir. E por conta dessa mudança de alguns traços de personalidade, a Shampoo acabou sendo mais gentil no anime do que no mangá. Já que no mangá, algumas vezes ela tentou até mesmo planejar assassinatos e colocar a culpa em outro personagem. Personagens como Ryoga e Kodachi, por terem muito mais tempo de tela no anime clássico, eles acabam passando uma percepção muito mais amigável e muito menos amargurada. Já o Mouse é muito mais incompetente no anime. Afinal, a produção tinha que exagerar muito a sua característica de enxergar mal. Já o Dr. Tofu, que é um personagem que é rapidamente descartado no mangá e no remake, ele é muito mais explorado nas primeiras temporadas do clássico, e ele até ganha uma mãe própria e original ali em um episódio hilário, e o tempo de tela com uma das irmãs da Kane também é muito mais expandido, e ela acaba sendo mais importante no anime do que no próprio mangá. E existe alguns casos curiosos no anime clássico, como por exemplo o gato fantasma Mao Molin. Ele, apesar de ter alguns episódios para si, ele na verdade é uma fusão de 2 gatos fantasmas do mangá. Então ele acaba sendo um terceiro gato fantasma totalmente original. Outro caso curioso é do personagem Hikaru Gozunkuji. Ele é um personagem que aparece bem cedo no mangá. Ele inclusive já está confirmado na 2ª temporada do remake. Porém, no anime clássico ele aparece mais de 100 episódios lá pra frente. Eu acredito que os produtores do anime não queriam adaptar a história dele. O que pra mim é muito curioso, porque ele é um personagem relativamente frequente no núcleo escolar e ele era relativamente popular, tanto que ele ganhou uma aparição em um dos jogos de luta da série. Mas acho que o caso mais curioso de todos e que me chamou a atenção desde sempre são dos personagens Asusa e Sanzenin. Eu tenho um carinho especial por eles porque o primeiro contato que eu tive com o mangá foi lendo o arco da Patinação do Gelo, lá na época da Animangá, e eu já tinha visto a primeira temporada do anime, e eles não estão lá. Então, para mim, era uma história completamente nova. Mas se você perceber, Asusa e Sanzenin estão na primeira abertura e eles também aparecem no episódio de recapitulação, que é o último episódio da primeira temporada. Então, que diabo isso aconteceu aqui? Essa informação eu só tive ano passado, graças ao Rafael, do antigo site Tokuflix. O que acontece é que, na época, no Japão, uma criança havia sido sequestrada.
E como a Asusa sequestra o Pichan e troca o nome dele para Charlotte, a produção do anime ficou com medo dos telespectadores se associarem esse sequestro do porquinho com o sequestro da criança e jogaram esse episódio da primeira temporada alguns meses para frente, já na segunda temporada. E talvez por conta disso, esses personagens nunca tiveram uma história filler no anime. Talvez até por conta disso, a Rumiko Takahashi nunca mais utilizou eles novamente no mangá, o que é uma pena, porque aparentemente eles seriam tentar se vingar alguma hora sim, mas para evitar qualquer constrangimento com esses personagens, preferiram tacar eles no esquecimento. A única coisa que eles fazem novamente no anime são pontas, tanto no OVA de Natal quanto no primeiro filme, e uma aparição no quarto encerramento, que é o Lambada Rama, em que vários personagens mais importantes cantam utilizando frases famosas que eles tiveram no anime. Cara, eu queria muito que nesse remake tivesse um filler desses dois. Eu gosto muito deles, só que eu sei que isso jamais vai acontecer. Yamete Senpai! Se você tá curtindo esse vídeo até aqui, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos e cogite ser um membro aqui do canal por apenas R$ 7,99. E você já tem conteúdos exclusivos. E conforme o número de membros for aumentando, teremos vídeos a cada 15 dias ou toda semana. É conteúdo pra caramba! Então não perca! Como a lupa estava no máximo, personagens como Gema Saotome é muito mais trapaceiro no anime clássico. Ele vende muito mais o filho na infância e, por consequência disso, o Rama tem mais noivas no anime do que no mangá. E uma noiva original que vale a pena ser comentado aqui é a Daikoku Kaori, que é uma noiva original bem interessante e que parece ser o protótipo da Ukyo, por conta do seu cabelo e por conta da sua relação com a comida. O episódio que ela aparece vale muito a pena ver, porque ele parece ser algum OVA descartado por conta da baixa audiência do primeiro anime, da primeira exibição. Eu digo isso porque ele claramente foi feito por outro estúdio, as células e o traço dos personagens está bem mais estilizado e a animação está bem mais fluida. É um episódio bem interessante mesmo de você ver por conta da animação. Ele está muito acima da média para um episódio que seria exibido semanalmente. E não se preocupem, esses episódios filler que eu estou comentando aqui, que são interessantes, eu vou deixar no primeiro comentário fixado qual a numeração deles para você assistir lá no site Hamatama. Os Tendou parecem terem dificuldades financeiras no anime. Afinal, a sua casa está sempre sendo destruída, eles não têm alunos na sua escola de artes marciais e tem 2 folgados morando com eles. É bem normal que apareça que eles estão com falta de comida em casa ou tendo a luz cortada por falta de pagamento. Por conta disso, a Nabiki também parece mais gananciosa. Afinal, um dos enxertos que colocam no anime, ela sempre organizando rodas de apostas nas lutas que acontecem durante a série. E cenas com o Gema e o Son jogando shogi e um apostando contra o outro também não existem no mangá. O que é bem estranho porque todo mundo lembra dessas cenas. Por ter que exagerar muito as personalidades dos personagens, Akane é muito mais agressiva no anime, sempre agredindo Rama, que a provoca muito mais vezes, potencializando aquela gag japonesa da mulher que sempre bate no cara
quando ele está sendo tarado ou a provocando. O que acaba sendo um pouco contraditório no anime clássico, porque logo no primeiro episódio Akane promete não bater mais no Rama com tanta força, o que nunca aconteceu, e no mangá essa promessa simplesmente não existe. Já o Rama, mesmo ele sendo o personagem que mais aparece no mangá, ele também tem algumas características extras no anime, como o fato de ir mal na escola e ter letra feia. Por mais que no mangá ele tenha errado a escrita japonesa uma vez ou outra, letra feia nunca parece ter sido um problema dele. E ele também nunca pareceu que ia mal na escola. De forma geral, o Rama ele parece muito mais burrinho e inocente do que no mangá. Ele constantemente precisa da ajuda da Akane para ir bem nas lições. Confesso que essa característica parece fazer sentido, pois o Rama ele com certeza não está se importando muito com uma educação formal. Ele apenas está se importando em ser mais forte. Então ele ir mal na escola, para mim, faz todo sentido. E por conta disso, por conta da Akane ter que ajudar ele e ele ser mais burrinho, a Akane parece mais inteligente no anime e o Rama mais burro. Por conta dessa burrice extra, o Rama acaba sendo muito mais enganado no mangá. Isso porque algumas situações tinham que funcionar, como por exemplo esses itens mágicos milagrosos da Shampoo. O Rama ele tem que ser enganado por ela para o episódio acontecer, senão não tem história. No mangá ele logo desconfiaria e acabaria revertendo a situação sobre ela. O Rama do mangá, na verdade, é um personagem muito mais sarcástico, orgulhoso e manipulador. Ele facilmente é a pessoa mais manipuladora da história. Ele manipula todo mundo, seja para ajudá-las sem elas saberem, ou apenas para se dar bem. Manipulação essa que, caso você esteja acostumado com o Rama mais burrinho do anime, você acaba estranhando, porque isso não casa muito com ele. E o Rama leva essas manipulações muito ao extremo, ali um pouco mais para perto do final do mangá. Muitas vezes ele manipula as pessoas apenas por conta de um orgulho ferido, e muitas vezes você tá torcendo para que ele se ferre. Uma que todo mundo odeia ele por ter feito isso é uma vez que ele se finge de uma irmãzinha do Ryoga. Esse é um dos piores arcos do mangá, na minha opinião, e que eu torci 100% do tempo pro protagonista se ferrar. E por falar em orgulho ferido, aquele tropo do Rama ter medo que as pessoas descubram sua forma feminina é muito mais esticada no anime. Ele leva esse medo por diversas temporadas ao ponto de encher o saco, sabe? Todo mundo já sabe, para com isso. Outra coisa também que é muito mais esticada no anime clássico, sem a menor necessidade, é a revelação que o pai do Kuno e da Kodachi é o diretor da escola deles. Porque, sério, não precisava esticar isso tanto tempo. Não é um grande mistério, não é uma grande revelação. É uma coisa que pouco importa. Por fim, todos os personagens do mangá são muito mais fortes do que o do anime. Muito, mas muito mais forte mesmo. O Rama, por exemplo, no mangá costuma aprender quase tudo de primeira ou muito rápido. Já no anime, como tem que encher linguiça, ele acaba demorando vários episódios. E como disse, o Mousse, por exemplo, é muito mais incompetente por conta da flanderização dele do que no mangá. E acho que eu não precisava dizer aqui, mas obviamente no mangá e no remake tem uma variação muito maior de roupas. Afinal, o anime clássico tinha que aproveitar os frames com as roupas mais normais dos personagens para conseguir produzir os episódios de forma mais ligeira.
E a mãe do Rama, que aparece apenas nos últimos 2 episódios do anime, tem uma personalidade diferente da que aparece no mangá, pois ela tinha que dar um desfecho para a animação de TV para que a produção do anime continuasse a história apenas em ovas. Coisa que durou alguns anos, mas, como eu falei, não acompanhou a história do mangá até o final. Você pode até reclamar dessa falta de fidelidade do clássico, mas é realmente compensador ver todos os personagens interagindo mais vezes e agindo como amigos e rivais. É bobo, mas um episódio de Natal que aparece todo mundo, por exemplo, dá um quentinho no coração para quem realmente ama a série e seus personagens. E não quem se preocupa somente com aquela idiotice de canônico que estadunidense bitolado inventou. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Como disse, todos os episódios filler que eu comentei vão estar no primeiro comentário fixado e também na descrição, para que você consiga assistir eles lá no site Rama Tama, que é o melhor site sobre Rama que a gente tem aqui no Brasil. E se você gostou desse conteúdo, eu tenho mais 3 vídeos do Rama, que um deles é o vídeo com maior audiência aqui do canal e que fico muito feliz que ele tenha esse reconhecimento, porque é uma das minhas obras preferidas da vida. E se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos, não é esquema de pirâmide, é marketing multinível, e cogite ser um dos membros aqui do canal por apenas R$ 7,99, do qual você tem vídeos exclusivos todo mês. É menos que uma coxinha para você ter aí por volta de 10 vídeos. Então é isso aí, até a próxima!